Olá e bem-vindos! Hoje, o material que a gente tem em mãos é uma verdadeira viagem no tempo. Totalmente. É uma análise do The Robert Collier Letter Book, um clássico de 1931, sabe, dissecado por um projeto chamado Copy Classics. Uhum. E a nossa missão aqui é entender uma coisa que parece, assim, quase um paradoxo. Como é que os segredos da escrita persuasiva de quase um século, da era do rádio, do papel... Podem ser tão absurdamente eficazes hoje? Exato. Na era do TikTok e da inteligência artificial. Parece que não tem nada a ver, né? É uma pergunta excelente, porque a resposta é a chave de tudo. O próprio Robert Collier dá a dica, sabe? E é uma citação que define toda a nossa conversa. Qual é? Estude primeiro o seu leitor, depois o seu produto. Ele parte de um princípio, assim, radicalmente simples. A tecnologia muda. A sociedade muda. Exato, mas o hardware básico do ser humano, nossos medos, desejos, esperanças, isso não muda. E é aí que a mágica acontece. Gosto dessa ideia do hardware humano. Então, a publicidade de verdade não é sobre o produto. Não mesmo. É sobre a pessoa que vai ler sobre ele. E, para explicar isso, o Collier usa uma metáfora que eu achei fantástica, a da pescaria. Exato, ele diz que escrever uma carta de vendas é tipo igual pescar. Você pode ter o barco mais moderno, a vara de fibra de carbono, O sonar mais avançado. o melhor equipamento. Nada disso importa se você colocar a isca errada no anzol. Se você precisa saber que peixe quer pegar e, mais importante, o que aquele peixe gosta de comer. E essa isca, no mundo da escrita, seria o quê, exatamente? A isca é o ponto de entrada para o que ele chama de conversa interior. Pensa nisso. Uhum. Cada um de nós está, neste exato momento, com uma conversa rolando dentro da cabeça. Preocupações com trabalho, família, sonhos, frustrações. Sim, o tempo todo? Uma mensagem de marketing eficaz não chega gritando, me dê atenção. Ela chega de mansinho, sabe? E se encaixa nessa conversa que já está acontecendo. Ela fala do que a pessoa já está pensando. Faz todo sentido. É como entrar numa sala onde a conversa já começou e, em vez de mudar o assunto, você contribui para o que já está sendo discutido. Os exemplos que o material traz são muito claros. Tem uma carta para a mãe de um recém-nascido que é de uma genialidade absurda. É brilhante. A carta não fala sobre, sei lá, as rodas do carrinho de bebê, o tipo de freio ou o tecido. As especificações técnicas. Nada disso. A primeira frase é algo como: é neste carrinho que seu filho será mais admirado. Pronto, acabou. Ele não vendeu um carrinho. Nossa, Ele vendeu o orgulho da mãe, a validação social, o amor que ela sente. Ele entrou na conversa que já estava na cabeça dela. Como meu filho vai ser visto pelo mundo? e tem outra, ainda mais visceral para o pai de um menino de 8 anos. A carta não vem de um curso ou uma enciclopédia. Não. Ela pinta um cenário e pergunta algo tipo: daqui a 10 anos, seu filho vai para a faculdade. Quando ele apresentar você aos amigos, ele vai dizer com orgulho: esse é o meu pai? Ou vai ter um pingo de vergonha? Isso é quase cruel de tão eficaz. É direto no núcleo do medo e da esperança. O medo de ser uma decepção para o filho e a esperança de ser um herói. Veja que o produto, ele nem apareceu na conversa ainda. Verdade. Primeiro, ele estabelece a conexão emocional. A atenção é conquistada no campo dos sentimentos, não no da lógica. A venda real acontece nesse nível mais profundo. O que nos leva a outro princípio fundamental que o material destaca, né? Convença o intelecto, mas foque no sentimento. Isso parece ser a regra de ouro dele. Precisamente. A emoção te faz agir, a lógica só te ajuda a justificar depois. É bem isso mesmo. Ninguém compra um creme anti-rugas caríssimo fazendo uma análise lógica dos componentes químicos. A compra é impulsionada pela vaidade, pelo medo de envelhecer. A lógica entra depois para justificar o gasto, sabe? Ah, mas tem colágeno hidrolisado, é um investimento em mim. Com certeza. Collier foi um dos primeiros a mapear isso de forma muito clara. E ele listou o que chamava de as 6 motivações primárias que nos fazem agir. Imagino que essas motivações sejam a chave de tudo. Quais seriam as principais, segundo ele? Ele lista 6 que considera primárias: amor, conquista, dever,
orgulho, conforto e autopreservação. Interessante. Autopreservação e conquista, eu entendo, são quase instintos de sobrevivência, né? Mas dever, isso me surpreende um pouco. Como que dever vem de alguma coisa? É ótima pergunta. Pense em apelos para doações de caridade, ou em produtos que se vendem como a escolha responsável para sua família, tipo um seguro de vida. Ah, entendi. O sentimento de estar fazendo a coisa certa, de cumprir uma obrigação moral ou familiar, é um gatilho emocional poderosíssimo. Vende-se a paz de espírito de ter o dever cumprido. Entendi. É a emoção de ser uma pessoa correta e responsável. Ok, mas como que se cria essa emoção com palavras? Como se tangibiliza isso? A resposta dele é: pintando imagens na mente do leitor. Ele não acreditava em apenas descrever. Ele acreditava em fazer a pessoa ver e sentir. A anedota, no material sobre vender um simples pote de mostarda, é o exemplo perfeito. Ah, essa é ótima. Em vez de dizer, nossa mostarda é feita com os melhores grãos e tem um sabor picante, ele dizia para contar uma história. Uhum. Descreva um piquenique romântico num dia de sol. Descreva a toalha xadrez, o pão crocante, o queijo, o vinho. E então, o toque final naquele sanduíche perfeito é uma camada generosa da nossa mostarda. A pessoa não compra mostarda. Ela compra a cena inteira, ela compra o sentimento daquele piquenique. A mente pensa em imagens, né? Não em listas de características. Ao contar uma história com elementos que a pessoa conhece, piquenique, pão, sol, você dá a ela os blocos de montar para que ela mesma construa aquela cena na cabeça. Exato. A proposta vira outra coisa. Ela se torna real, palpável, dá para quase tocar. E, claro, o desejo aumenta muito. Tudo bem, essa parte da psicologia é fascinante. Entrar na conversa da pessoa, usar emoção, pintar quadros. Mas na hora de sentar e escrever, por onde se começa? Fique imaginando se o Collier dava um mapa, uma espécie de checklist para não esquecer de nada. Ele dava sim, e é um mapa bem claro. Ele chamava de os 6 fundamentos. Uma estrutura que, segundo ele, toda carta de vendas vencedora deveria seguir. Certo. O primeiro, claro, é a abertura. É o seu on-zoll. Precisa fisgar a atenção imediatamente, entrando naquela conversa mental que a gente já mencionou. Ok, o gancho inicial. E depois? O segundo é a descrição. Mas não uma descrição técnica. É aqui que você pinta o quadro, usando palavras e cenários familiares para que o leitor consiga visualizar o que você está oferecendo e como aquilo se encaixa na vida dele. O terceiro é a razão pela qual. É aqui que o desejo é construído. Pelo que entendi, não se trata de falar o que o produto é, mas o que ele fará pela pessoa. A promessa. Exatamente. Ninguém compra uma furadeira, compra um buraco na parede para pendurar um quadro. A razão pela qual é o quadro na parede, não a furadeira. Boa. Depois que você fez a promessa, vem o quarto fundamento que é crucial: as provas e garantias. É aqui que a gente combate o ceticismo, imagina. Isso é bom demais para ser verdade. Totalmente. Então você entra com depoimentos de outros clientes, selos de qualidade, períodos de teste gratuito, garantia de devolução do dinheiro, qualquer coisa que diminua o risco e construa confiança. Ok, então já prendemos a atenção, descrevemos a promessa, provamos que é verdade. O que falta? Falta o empurrãozinho final. O quinto é o gancho, que ele também chama de a penalidade. É o senso de urgência. A ideia de que se a pessoa não agir agora, ela vai perder algo. Tipo um desconto que expira? Isso, ou um bônus que é só para os 100 primeiros, uma edição limitada. É o medo da perda, que muitas vezes é mais forte que o desejo de ganhar. E por último, imagino, é dizer o que fazer. Precisamente. O sexto e último fundamento é a chamada para a ação. Seja absurdamente claro e simples. Preencha o cupom e envie hoje. Clique neste link agora. Qualquer explicação nesse ponto pode matar a venda. O objetivo é remover qualquer obstáculo do caminho. Essa estrutura é um roteiro completo. E o material mostra isso na prática com alguns estudos de caso impressionantes. O da campanha que vendeu 2 milhões de dólares em livros do escritor O. Henry é de cair o queixo, ainda mais para aquela época. O feito monumental. E quando se analisa a carta dessa campanha, você vê os fundamentos ali perfeitamente aplicados na famosa estrutura AIDA,
Atenção, interesse, desejo e ação. Sim. Para atenção, a carta não falava dos livros, falava de um prêmio em dinheiro de $500. Ninguém ignora uma oferta de dinheiro. Para gerar o interesse, eles não disseram os contos são bons. Eles usaram o depoimento de um juiz, uma figura de autoridade, dizendo que O. Henry conhecia a alma humana como ninguém. Isso empresta credibilidade na hora. E a parte do desejo é genial. Hoje a gente chama de prova social ou FOMO, o medo de ficar de fora, né? Mas em 1931, usar um número de 4 milhões de volumes vendidos e mencionar que as obras eram estudadas em universidades era uma jogada de mestre para criar essa sensação de que todo mundo está lendo, eu não posso ser o único a perder isso. E por fim a ação. Uma chamada clara com urgência, última chance e um bônus de graça. É o pacote completo. Mas nem sempre acertavam de primeira, certo? A campanha da história da Guerra Mundial foi um fracasso inicial. Sim, e esse caso ensina tanto quanto o de sucesso. A primeira versão da campanha falhou porque oferecia uma história oficial da guerra. Algo meio acadêmico, sabe? Sim. Mas a guerra tinha acabado de terminar. O que as pessoas realmente queriam, na conversa interior delas, elas queriam o visceral, as histórias de quem esteve lá. Faz sentido. A campanha só decolou quando adicionaram um bônus chamado Histórias Reais sobre a Guerra. Eles não mudaram o produto principal, mudaram a isca para se conectar com o desejo real do público. Isso mostra que não é só sobre a escrita, mas sobre a estratégia por trás. E o caso da enciclopédia que parou de vender? A solução deles foi mudar completamente o ângulo. Foi brilhante. A campanha original era baseada em barganha, desconto. Com o tempo, esse apelo se esgotou. As vendas morreram. Em vez de baixar mais o preço, eles mudaram o apelo emocional. E qual foi a nova abordagem? A nova campanha usava a frase "em toda a natureza, deixar de crescer é perecer". Eles pararam de vender livros com desconto e passaram a vender a salvação contra a estagnação pessoal. Tocaram no medo de ficar para trás na vida. E as vendas explodiram de novo. Essas estratégias são muito específicas, mas o material também aponta para lições mais amplas. Uma que me chamou a atenção foi a regra do 1 de Collier. Uma carta, um produto, uma história, uma emoção, uma oferta. Foco total. E a lógica por trás disso é implacável. Ele dizia que fazer uma escolha envolve hesitação. E em uma venda por carta, você perderá o consumidor que hesita. Ah, claro. Oferecer o produto A ou B com 3 opções de pagamento é convidar a pessoa a pensar demais. E pensar demais leva à inação. Manter um caminho único, claro e direto remove o atrito da decisão. Outra história que achei inacreditável foi a do uso de brindes. Uma campanha que deu muito errado a princípio. Eles prometiam um brinde para quem testasse o produto principal de graça. O resultado, as pessoas pegavam o brinde e devolviam o produto. Um prejuízo enorme. E a solução que encontraram é uma aula de psicologia. Eles simplesmente pararam de anunciar o brinde, a pessoa comprava o produto, o período de devolução passava e só então, de surpresa, chegava uma segunda caixa com o brinde e um bilhete de agradecimento. Nossa, isso é brilhante. Me lembra aquela vez que comprei um produto online e, do nada, veio um brinde totalmente inesperado na caixa. Eu fiquei tão feliz que virei fã da marca na hora. Exatamente essa psicologia em ação. Exatamente isso. Eles transformaram um problema de custo em uma ferramenta de fidelização. Em vez de ser um pagamento para testar o produto, o brinde virou uma recompensa genuína pela confiança do cliente. O sentimento de ter recebido mais do que o esperado, o famoso over-delivery, cria uma lealdade que dinheiro nenhum compra. Para fechar as estratégias, tem o conceito da primeira azeitona, que é a mais difícil de tirar do pote. A ideia de que a primeira venda para um cliente novo é a mais complicada. E eles entendiam isso tão bem que não se importavam em ter prejuízo na primeira venda. O objetivo não era lucrar ali. O objetivo era tirar a azeitona do pote. Ou seja, transformar um estranho em cliente. Quebrar a barreira da desconfiança. Porque eles sabiam que o lucro de verdade viria nas segunda, terceira, quarta vendas para aquele cliente
que agora confiava na marca. É uma visão de longo prazo que muitas empresas de assinatura, por exemplo, usam até hoje. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente olha para todos esses princípios de quase um século atrás, a conclusão é uma só. As ferramentas, as plataformas, os algoritmos, tudo isso muda. Mas a base, A psicologia humana. essa é perene. Entrar na conversa mental do seu leitor, focar na emoção, pintar quadros, criar urgência. Isso funcionava numa carta em 1931 e funciona no e-mail ou no anúncio de Instagram em 2026. Sem a menor dúvida. Isso nos deixa com uma reflexão final, quase um desafio, sabe? Da próxima vez que um anúncio, um e-mail ou um vídeo de vendas prender a atenção, faça uma pausa. Tente dissecar o que está acontecendo ali com as lentes de Robert Collier. Boa. Qual é a conversa interior que eles estão tentando acessar? Qual das 6 motivações, amor, conquista, dever, orgulho, conforto ou autopreservação está sendo ativada? É uma forma fascinante de perceber como essas técnicas centenárias continuam, muitas vezes de forma invisível, a moldar o mundo e as nossas decisões todos os dias.